Livre, leve e solto, tô de volta com mais um episódio do nosso podcast. Já virou mania, hein, meus amigos? E na semana passada, como repercutiu a entrevista do técnico René Simões, a polêmica envolvendo o Neymar, e quando ele disse que a Marta joga mais bola do que muito craque europeu. Continua rendendo esse assunto e outros. Você não acompanhou essa entrevista? Passa aqui no nosso canal no YouTube e reveja a entrevista com o técnico René Simões. Nós estamos no Instagram, WM Livre Leve Solto, no Twitter, W Livre Leve Solto e, é claro, também no nosso canal no YouTube, @Livre Leve Solto. E hoje ao meu lado, João Diniz, empresário e empreendedor. Ou eu estou enganado, João Diniz? Tudo bem, querido? Um prazer é prazer nosso. Prazer é todo meu, um grande prazer estar participando do seu programa. E empresário, empreendedor, trabalhador, eu costumo dizer que todos são trabalhadores, né? A diferença é que tem trabalhadores que arriscam, então a gente chama de empreendedores, e tem os trabalhadores que não arriscam e que são considerados trabalhadores, mas todos trabalham em prol do Rio de Janeiro, em prol da economia, então todos nós trabalhamos, então são só segmentos diferentes, mas todos são trabalhadores. Com certeza. E olha aqui, você que está acompanhando a nossa live, você, no final dessa entrevista com o João Diniz, corre lá no Stories do nosso Instagram, que você vai saber quem vai ser o vencedor da nossa promoção. Promoção em parceria com o Balbinos Costelão, a melhor costela do Rio de Janeiro. Nós vamos contemplar uma pessoa com um almoço para 4. Imagina só, você vai levar 4 amigos para almoçar no Balbinos Costelão. Já vou tratar desse tema também aqui com o João Diniz. E também hoje mais uma premiação, mais um presente aqui do nosso podcast para você que acompanha a gente. Olha aqui, uma massagem relaxante de 50 minutos no Coena Spa. Coena Spa, que fica localizado no Città América, na Barra da Tijuca. Você vai curtir a publicação que está na página do Coena no Instagram, @Coena Spa, Coena com K, Spa com 2 A, né? Coena Spa, e aí você curte a publicação, marca 3 amigos, e aí você vai concorrer a essa promoção também. Então, 2 promoções para você que está ligado aqui no nosso podcast. Eu quero saber de você o seguinte, João Diniz: o que é empreender no Rio de Janeiro? É fácil, é difícil, é complicado? Olha, Wagner, empreender não é para os fracos, né? Empreender, você tem que amar muito o que você gosta, é um propósito, na verdade. Você tem que ter isso como propósito, porque eu digo, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, é um país, e um estado e um município que não é preparado para empreendedores, né? O Brasil é um país feito para CLT. Então, a gente ainda está engatinhando com relação às leis, a movimentos que estimulem o empreendedorismo, que está ligado diretamente à empregabilidade. Então, hoje, o índice de desemprego cresce cada vez mais no país porque a gente não tem o estímulo ao empreendedor. Sem empreendedor não tem vaga de emprego, e sem emprego a gente sabe os desdobramentos, né, que são tão perigosos para a sociedade. O pior é o seguinte, a gente que já viajou metade do planeta aí, correndo atrás da bola, não jogando, mas cobrindo, a gente sabe que o Rio de Janeiro tem um potencial tremendo. A beleza natural é fantástica, faz a diferença. Mas por que tanta gente não procura o Rio de Janeiro como deveria? Paris é lindo, Nova York também, Tóquio, eu digo que é uma cidade de outro planeta, né? Mas o Rio de Janeiro não consegue trazer tanta gente como poderia, hein, João? Perfeito, colocação perfeita. Simplesmente por uma questão que é muito óbvia dentro do empreendedorismo, que uma empresa, ela vende experiência, né? Quando você vai a um restaurante, quando você vai a um hotel, quando você vai a uma loja, você não está indo comprar uma roupa, uma comida ou uma estadia, você compra uma experiência. E a experiência do Rio de Janeiro para o turista, para quem vem dar dinheiro para a gente, é muito ruim. Por conta da violência, por conta da mobilidade urbana, por conta da ordem urbana, enfim. Então, uma série de movimentos que não causam uma boa experiência para quem vem dar dinheiro para a gente, para os nossos clientes, que são os turistas nacionais e internacionais, e com isso eles escolhem outras lojas, outros estabelecimentos para darem o dinheiro. Então, o nosso turismo é muito fraco e muito pouco explorado. E é uma pena porque a gente tinha tudo para ser a capital mundial do turismo por conta da péssima experiência que a gente gera no Rio de Janeiro. E aí, em cima do que você está falando, eu já conversei já com o Gustavo Tutuca, que é secretário estadual de turismo, e com o próprio Sávio Neves, né, que comanda ali o bondinho
para o Corcovado, que são pontos estratégicos, né? Você imagina, você está do outro lado do Brasil, né? Nós estamos no Rio de Janeiro, mas você está no Ceará, você está no Amazonas, você quer conhecer o Rio de Janeiro, você quer conhecer primeiro a Praia de Copacabana, quer conhecer o Pão de Açúcar e também o Corcovado. São pontos, além do Maracanã, naturalmente. Mas o cara que é estrangeiro também quer conhecer. Só que aí não tem nada em inglês, né? Ele fica meio perdido. Isso acaba, e em cima do que você falou, violência também, o cara não tem atrativo nenhum para vir para o Rio, né? Exatamente. Na verdade, não adianta só ter beleza, não adianta ter bons pontos turísticos. Se você não gerar uma boa experiência, como a gente estava falando, e a segurança, eu acho que é primordial, né? As pessoas, quando pensam em levar a família para algum lugar, ou pensam em se divertir em qualquer tipo de lugar, você pensa em primeiro na sua segurança, na segurança da sua família. E não adianta você fazer nenhum tipo de movimento se você não resolve o primeiro problema, que é o problema da segurança. Porque não adianta você ter pontos turísticos incríveis, uma rede hoteleira super bem preparada, praias lindas, se você não oferece a segurança da pessoa vir passar um final de semana, passar a estadia aqui. Então ela acaba indo buscar Orlando, por exemplo. Eu uso muito Orlando como comparação ao Rio de Janeiro. Orlando atende em média por ano mais de 70 mil turistas e o Rio de Janeiro tem 4 milhões e 70 milhões, tá? Por ano. Então, com isso, você fica muito claro que em Orlando a gente tem a sensação de segurança. Eu já fui a Orlando 5 vezes com a minha família, porque eu sei que eu vou ter entretenimento, vou ter uma rede de hotelaria boa, vou ter mobilidade urbana e vou ter principalmente segurança. Então, me estimula a ir dar o meu dinheiro para Orlando. Né? Então, o problema do Rio de Janeiro, se a gente não for na base e resolver o problema da segurança pública, não adianta a gente fazer qualquer tipo de movimento, por mais bem-vindo que eles sejam, aqui eles vão refletir de uma forma muito pífia no resultado final. Por exemplo, o que você acha da transformação que aconteceu em Gramado, aqui no Brasil? Sensacional. Você vê, Gramado ele gera segurança, você vai a Gramado, você não tem medo de ser assaltado, você não tem medo de ter nenhum tipo de violência, porque é uma cidade pacata. Segundo, rede hoteleira perfeita, rede de entretenimento. Quando eu falo entretenimento, você tem gastronomia, você tem bares, restaurantes, você tem uma série de movimentos, você tem parques. Eu fiz rapel quando eu fui a Gramado com a minha família, eu fiz uma série de programas. Ele tem um calendário anual também de eventos que mantém a cidade sempre aquecida, que é outra coisa que a gente não pode deixar de falar, porque você, obviamente, toda cidade, você tem os picos e você tem as baixas. Então, nas baixas, você tem que criar alternativas para que a cidade se mantenha aquecida. Então, você vê, Gramado, você tem o Natal da Luz, ela tem a Páscoa, ela tem uma série de movimentos. Festival de cinema. Festival de cinema, exatamente. Então, quando você vai fazer uma estratégia para você manter a cidade o mais cheia possível durante 12 meses, você primeiro identifica quais são os seus pontos fortes e depois você identifica os pontos fracos e cria movimentos para poder preencher essas lacunas e você manter hotelaria, comércio, empregabilidade, tudo funcionando de uma forma equalizada durante os 12 meses do ano. Você é um desbravador, né? E tem muitos contatos. Você, pela sua proximidade, já chegou a colocar isso para governantes, para o prefeito, para o governador do estado do Rio de Janeiro, porque é uma situação que vai beneficiar, basicamente, toda a área política, todo o Rio de Janeiro como um todo. Sem dúvida. Eu venho falando disso já há algum tempo, Wagner, principalmente desde a pandemia, quando a prefeitura ela teve medidas muito radicais e desordenadas, né? Porque a gente precisava ter, obviamente, uma contenção da pandemia, que era uma coisa necessária por precaução da saúde das pessoas e da vida, que é a prioridade, mas foi muito mal organizado. A verdade é que a gestão pública ela conversa muito pouco com a gestão privada. E ela precisa respeitar o entendimento de gestão da gestão privada, porque a gestão privada ela trabalha baseada em números e em resultados. A gestão pública não. A gestão pública ela tem cargos e salários de acordo com a sua necessidade ou com o seu entendimento, mas ela não tem uma conta a se fechar como uma empresa. Então, a experiência de um gestor profissional, sendo ele do setor de gastronomia, de hotelaria, enfim, do vestuário, da moda, ele precisa ser respeitado, precisa ser ouvido, e por isso que eu
cada vez mais me aproximo, e esse ano eu venho como pré-candidato a prefeito pelo Rio de Janeiro, para poder estar somando com a minha leitura de gestor privado há 30 anos e estar trazendo esses movimentos, esse meu entendimento a serviço da cidade, que é uma grande empresa. O Rio de Janeiro precisa ser entendido como empresa, o município, o Estado, e o Brasil precisa ser entendido como empresa, e a gente precisa sempre estar oferecendo uma boa experiência para o cidadão ou para o turista. Você sempre almejou sempre isso, a questão dos cargos públicos? Não, pelo contrário, assim, era um movimento que eu não tinha a menor pretensão. Eu nasci empreendedor, sempre me senti empreendedor e continuo, só que eu comecei a entender que a gente precisa estar participando das tomadas de decisão, principalmente os empreendedores, porque senão eles ficam aquém das tomadas de decisão que vão diretamente impactar a geração de empregos, o trabalho deles. Todo o movimento que eu faço durante 30 anos de profissão, ele é impactado por uma péssima gestão de turismo, por uma péssima gestão de segurança pública, de saúde, de educação. Então, não adianta a gente achar que vive dentro de uma caixa e que a gestão pública ela está paralela a isso. Na verdade, a gente precisa sair da gestão privada e ir para a gestão pública para poder dividir, trazer a nossa experiência para contribuir para que a gente tenha uma cidade com uma gestão profissional e não tão amadora como vem sendo. Lembrando que para qualquer governante, né, você está me dizendo que vai ser pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas independente de ser candidato a prefeito, candidato ao governo do Estado, deputado estadual, deputado federal, é muito difícil para aquele parlamentar governar sem apoios, sim, sem negociações. Porque tem muita gente que fala, é fácil, eu votei nele, ele falou que vai resolver isso e isso. Não resolve, não é assim. Sem fazer boas ligações, extremas uniões, você não consegue governar. Não é isso, João? Com certeza. Na verdade, assim, a vida toda é feita de união. Né, a vida toda, os movimentos, dentro de qualquer setor. Então, você vê, dentro do setor de gastronomia, a gente tem a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que eu sou conselheiro. Então, somos concorrentes, mas somos parceiros. A gente precisa ter tomadas de decisão em conjunto, precisa entender as dificuldades do mercado e estar junto para poder entender qual o caminho que o setor vai poder gerar mais emprego e vai poder continuar perpetuando. A política é a mesma coisa. A política é só mais um setor que as pessoas precisam estar unidas, fazendo alianças, só que com profissionalismo, com o interesse não próprio, mas o interesse da sociedade, com idoneidade. Quando isso é feito de uma forma que a maioria das pessoas utilizam a política para fazer, é um desastre, porque o impacto na sociedade é muito grande. Então, precisam de alianças, só que você precisa ter pessoas com o mesmo propósito que o seu. Né? E é o que eu falo, o ser humano tem ser humanos do bem em todos os setores e tem ser humanos mal intencionados em todos os setores. Então, a política é mais um deles. No setor de empresariado também tem pessoas mal intencionadas, no setor da hotelaria, no setor da segurança pública, nas polícias. Então, é você entender quem são os seus pares, trazer eles para você poder caminhar junto e criar um propósito em comum. E daqui a pouco, o João Diniz, que está comigo aqui no podcast Livre, Leve e Solto, vai falar sobre SAF. Porque ele está falando muito em comercialização, profissionalismo. E o futebol, que é a minha área, né, a minha praia, agora está arrumando para o profissionalismo. Será que vai dar certo? Como é que fica a questão do profissionalismo com a paixão? Porque uma coisa é aquela história. Meu time agora tem milhões de dólares investidos, mas se não ganhar título, não tem SAF que aguente a pressão do torcedor. Enquanto isso, deixa eu aproveitar aqui, você que acompanha a gente, lembrando que você que está curtindo, compartilhando, mandando mensagem na nossa live, né? Não só no Instagram, curtindo o post, no Twitter, @Livre Leve Solto, Livre Leve Solto, e também no nosso canal no YouTube, né? @Livre Leve Solto. Você sabe que pode ganhar um almoço para 4 pessoas no Balbinos Costelão. Olha ele aí, ó. Desde 2016. Esse aí é um baita de um empreendedor. Começou pequenininho, perto ali da Beira Rio, da comunidade Beira Rio, e hoje tem um complexo com vários funcionários adotando realmente uma prática fantástica. É desse tipo de profissional que você quer incentivar, né, João Diniz? Com certeza, é muito bonita, a história da gastronomia é muito bonita, Wagner. Essa é mais uma das histórias, eu estou muito curioso para conhecer.
Eu tive na Feira de São Cristóvão já algumas vezes e é muito bacana você ver pessoas que vendiam um espetinho de queijo coalho na porta da feira, hoje com 3, 4 restaurantes, com mercados grandes, enfim, são empresários. Então as pessoas precisam de capacitação profissional, as pessoas precisam de incentivo, porque você vê quantos empregos ele gera, o quanto ele paga de imposto, o quanto ele gera de boa experiência para a comunidade, para o turista, para a sociedade. Então, na verdade, a gente precisa cada vez mais estimular, não só dentro da gastronomia, mas dentro da cultura, dentro da moda, dentro de todos os setores que façam com que as pessoas aprendam a ganhar dinheiro. A vida é feita sobre ganhar dinheiro, monetizar. Então, a pessoa tem que pegar o conhecimento que ela tem, o amor que ela tem, a paixão que ela tem, entender de que forma que ela vai transformar aquela paixão em dinheiro. E ela precisa entender qual é o recado que aquele mercado está dando para ela. Então, qual é a dor daquele mercado? Então, ela entendeu a dor do mercado baseado no conhecimento técnico dela, ela prepara o conhecimento dela para encaixar com a necessidade do mercado. E é assim que você vê grandes profissionais que muitas vezes começam do nada, perpetuando e tendo uma história incrível. Esse é outro, é um deles. Você tem o Manuel do Belmonte, você tem, cara, infinitos exemplos da gastronomia que são hoje grandes geradores de emprego, grandes empresários, empreendedores, trabalhadores, como eu falei, porque todos trabalham muito, né? Então eu acho que a gente tem como dever incentivar o empreendedorismo, ensinar as pessoas onde é que estão as dores do empreendedor, que geralmente são as mesmas, né? Planejamento, fluxo de caixa, contratação, tem uma série de movimentos que a gente que já está empreendendo há muito tempo, observa novos empreendedores repetindo as mesmas coisas. Todo mercado, um jogador de futebol, que é a sua área, o garoto de 17, de 15, 16, 17, quando ele chega com 30 anos, o outro que está com 15, 16, 17, ele fala assim, cara, esse menino está... Ele não está preparado para parar. É isso. O jogador de futebol não está, né? Não está preparado para parar. E a gente que eu dou muita palestra, né? Principalmente para quem faz pós-graduação em comunicação. E a gente vê o seguinte, infelizmente, eu vou repetir aqui para a câmera 2. Infelizmente, tem muita gente que chega para uma pós sem ter embasamento na área. Perfeito. Entendeu? Independentemente se você faz faculdade ou não, e daqui a pouco o João Diniz vai falar, que não precisa só fazer a faculdade. Ah, fiz faculdade de medicina, de direito, de comunicação social, que eu vou arrebentar. Não. Você tem que ter uma ideia, acreditar no seu sonho e ir até o final, né? É por aí. Perfeito. É por aí. Então, infelizmente, as pessoas não estão preparadas, né? O embasamento não existe. É muito raso. Então, você pegou o jogador de futebol, o cara vai, explode, 10, 18, 20, 25, 30, 40. Vai fazer o que depois que parar? Perfeito. Não sabe o que fazer. Esse é o problema. Eu tenho uma dica que eu falo sempre nas palestras, o seguinte, pensa sempre nos próximos 10 anos. Sim. 10 anos, sempre trabalha 10 anos. Hoje eu faço 50 anos daqui a pouco. Eu já tenho que pensar o seguinte, aonde eu quero estar e como eu quero estar quando eu tiver com 60. Porque esses meus próximos 10 anos vão ser a construção do que vai fazer com que eu me torne uma pessoa que eu desejo ser com 60 anos. Então não é viver o amanhã. Faz um planejamento financeiro, faz um planejamento de carreira. Obviamente que aparecem movimentos que às vezes mudam completamente, né? Bate um vento e ele muda. Mas você tem um norte, você tem um planejamento. Então, eu acho que falta muito para as pessoas essa estratégia de longo prazo. A vida é uma maratona, a vida não é um tiro de 100 metros. Então, entende que você vai ter que correr os primeiros 10 quilômetros, 20, 30, 40, 42. Então, quando você entende que é uma longa jornada, você começa a se preparar melhor para você poder chegar onde você quer chegar da forma que você quer. E é por isso que eu emagreci, porque senão eu não aguentava. Eu já estava no meio do caminho com a língua para fora. E por falar em comer, olha aqui, isso aqui é um pequeno lanche que o Balbinos ofereceu. Agradecer o Balbinos aqui pela gentileza. Tem pastel de cupim, tem pastel de costela, tem bolinho de feijoada. Eu gosto desse aqui, ó, croquete. Esse croquete de que é, o Jaque? De carne? Deixa eu ver aqui. Muito bom. É muito bom. Então, e lá eu falo o seguinte, você consegue um prato para 4, come 6. Porque a comida é farta e é gostosa. Que era gastronomia familiar, né? Cupim, costela, joelho. É maravilhoso. Ó, nota 10. O Balbinos Costelão fica ali na Praça do Bandolim, em frente à estação do BRT.
você que está acompanhando a nossa live pode ganhar um almoço para 4 pessoas. E quem quiser relaxar, pode dar uma passada lá no Coena Spa. Coena Spa, que fica no Città América, na Barra da Tijuca. É um outro local que você pode também desfrutar aí de pelo menos 1 hora de relaxamento do corpo e da cabeça, ou seja, principalmente. come o costelão e depois vai relaxar no spa, né? É verdade, é verdade. Ô, João Diniz, vem cá, você gosta de futebol, né? Todo mundo gosta de futebol. Eu até comento o seguinte, infelizmente, né, que as pessoas deveriam gostar de política, gostar de economia, gostar de educação, mas não. Todo mundo gosta de futebol. Né? O empresário gosta de futebol, o político gosta de futebol, o traficante gosta de futebol, o miliciano gosta de futebol. É uma realidade aqui no Brasil, né? É uma realidade. Agora, você é Flamengo mesmo? Sou flamenguista. Mesmo tendo relação com Fluminense e Botafogo? Queria que você explicasse isso aí pra mim. Não, bacana. Eu venho de uma família de botafoguenses, né? Doentes no bom sentido, né? Porque é uma doença incrível. Meu pai se chama Carlos Porto, é um arquiteto, e meu pai é o projetista do Engenhão. Isso é uma outra novidade. Ele fez o Estádio Newton Santos, né, um projeto dele de arquitetura. E eu sou sobrinho do Roberto Porto. Que foi meu comentarista no Giro Esportivo da Rádio Tupi durante muito tempo. Um grande jornalista. Robertão. Com aquele bigode. Bigodão, aquela voz grossa, pai do Robinho e da Cris. Do Rob Porto. Rob Porto, meu primo. Então, assim, eu vim de uma família de... Na verdade, o meu avô, pai do meu pai, era flamenguista, Nelson Porto. O tio Júlio, que era irmão do meu avô, meu tio-avô, era um botafoguense fervoroso, e ele levou todos os filhos do Nelson Porto, do meu avô, meu pai, meus tios todos, Roberto, Carlos, Cristiano, Maurício, para virarem Botafogo. E eu nasci em 73, então eu sou da geração do Zico, né? E assistia, enfim, o Zico. Minha mãe dizia que eu não era Flamengo, eu era Zico, né? E obviamente me apaixonei, me encantei pelo aquele momento especial do Flamengo, me tornei flamenguista. E aí eu fiz o contrário. Na verdade, todos os meus irmãos, exceto um, são flamenguistas, né? Então, a gente tem essa relação de muito respeito, né? Porque meu pai é uma pessoa, hoje está com 81 anos, mas é muito curioso que ele não gosta de brincadeira, não gosta de zoação, né? Então, eu aprendi também muito a você não provocar. Eu sou um torcedor pouco provocador, né? Eu respeito muito, porque você está falando de uma paixão, né? E às vezes as pessoas, elas levam para um caminho errado, uma brincadeira, enfim. E eu fiz um caminho de Santiago com meu pai e com meus irmãos. E a gente caminhando, né? Isso eu nunca contei para ninguém. E durante o caminho de Santiago eu falei assim, pai, o que você, depois, agora mais velho, o que você poderia mudar se você tivesse alguma coisa para mudar? Aí ele falou assim, pô, que meus filhos fossem botafoguenses. Aí eu falei, essa aí realmente eu não vou conseguir te ajudar. Mas, enfim, então eu tenho uma relação muito boa, né? O Mário Bittencourt, eu tenho uma relação muito próxima com meu tio Roberto, né? Então eu considero o Mário Bittencourt um primo, a gente tem um carinho muito grande, um excelente profissional, um advogado que mostra dentro de uma gestão onde ele vem da advocacia e mostra que de que forma profissional você exerce uma condução tão bem estruturada da presidência de um clube com resultados e com uma entrega tão grande, e é um cara que consegue equilibrar paixão com o profissionalismo, que é muito difícil, tá? Geralmente, quando você é muito passional, você perde um pouco a ótica profissional, né? E o Mário desempenhou muito bem, vem desempenhando maravilhosamente bem esse papel. Com certeza. Você falou aí do Fluminense, do Flamengo e do Botafogo. O Botafogo virou SAF recentemente. Existe uma corrente dentro do Flamengo que deseja que o Flamengo vire SAF. Uma outra, mais resistente, acha que não é o momento. O Fluminense começou a pensar, a namorar, mas também não saiu do papel. Hoje é uma realidade SAF no futebol, já que você falou tanto em profissionalização governamental, no futebol é a solução? Olha, Wagner, eu não vou saber te responder com convicção, porque
Eu acho que, como é um movimento muito novo ainda, e geralmente movimentos novos, eles precisam de ajustes, talvez sim, só que ele vai ter que passar por alguns processos para ele se adequar às necessidades reais. O que eu digo é o seguinte, existem muitas teorias que só o mercado vai ajustar. Tem algumas regras, algumas teorias e algumas leis que são colocadas que se você não adequar ao mercado, porque o mercado sempre fala mais forte do que qualquer movimento. Então, eu acho que a gente ainda está muito precoce para poder fazer uma análise de qual caminho, se a SAF vai realmente fazer o caminho, se os clubes vão trilhar esse caminho. Eu acho que a gente ainda está no momento de entender exatamente as perdas e os ganhos. Porque, na verdade, o que acontece? Só um vai ser campeão, né? Sim. Porque não adianta, na cabeça do torcedor, tá? Tô falando aqui como torcedor. Meu clube virou SAF. Se eu não ganhar o título, essa SAF é uma M. É isso. Não interessa. Então, por exemplo, Cruzeiro virou SAF. Ronaldo tá lá para cair. Sim. Então... É resultado e entrega. Por isso que eu tô te falando. Mas se 20 clubes virarem SAF, só um vai ganhar. Os outros 19 são horrorosos. E aí? Exatamente. Então, assim, a vida é feita de entrega. A vida é feita de entrega em qualquer tipo de administração. Então, não adianta, e o que a gente vê muitas vezes, a gestão pública, a gestão de clubes, assim, o Eurico Miranda, que era um grande gestor, né, tinha o método dele, né, método Eurico Miranda, mas foi um cara que muito provocativo, muito inteligente, estudava muito as cláusulas de campeonatos. Se você não tiver entrega no final das contas, você não é entendido como necessário, sabe? Então, eu acho que ainda a gente vai ter que aguardar para poder entender esse movimento. Flamengo vai melhorar com o Tite? Eu acho que sim. Pensou muito, hein? Eu acho que sim. Pensou muito. O Flamengo, sabe o que acontece? Eu acho que o Flamengo ele é um time à parte. Não é porque é o time que eu torço, não. É porque o Flamengo é um caldeirão. Né? Eu comparo um pouco o Flamengo com a seleção brasileira. Coisas que deveriam dar certo no Flamengo não dão. E coisas que não dariam certo em lugar nenhum dão certo no Flamengo. Vou dar um exemplo aqui que o Obina. O Obina era craque do Flamengo. Ele, entende? O Flamengo ele tem uma... Você vai do 8 ao 80 muito rápido. Exatamente. Porque aquilo que eu falei para você é paixão. Não existe paixão na política, não existe paixão na economia, na educação, na saúde. A paixão é no futebol. Então o torcedor, independentemente de ser Flamengo, Vasco, Palmeiras, Corinthians, o cara endeusa você Sim. da noite pro dia. Então o Tite veio como solução. Perdeu 2 seguidas, Acabou. já não presta. Acabou. Aí ganhou um jogo, melhora. Opa, dá pra sonhar com o título. Se não jogar e não se classificar pra Libertadores, com certeza depois você me cobra. Se o Flamengo não chega pra final pra disputar a Libertadores, não a pré, mas a Libertadores mesmo direto, pô, vale a pena ficar com o Tite pro ano que vem? O torcedor é isso, João Diniz. Então, assim, na verdade é isso. Você tem que entregar muito rápido, sabe? Você tem que entregar muito rápido. Porque senão você pode ter um planejamento incrível, e a gente vem falando isso há muito tempo, que um técnico precisa ter 1 ano, 2 anos para colocar uma filosofia de trabalho, um esquema tático, técnico, enfim, de preparação, porque envolvem uma série de coisas, não só o futebol, tem o psicológico, tem a parte técnica, tem a parte física. Se você tiver com muito jogador dentro do departamento médico, às vezes você também não tem o time que você no papel tem, mas você não tem ele jogando. Então, acredito também que tem um pouco de estrela, tá? Você também tem pessoas que têm a hora certa, que dá tudo certo, né? Você vê o Andrade, quando foi campeão, né, pelo Flamengo, enfim, você tem alguns movimentos que acontecem quando ninguém espera, né? Então você tem que ter, obviamente, muito profissionalismo, você tem que ter muita estratégia e também tem que ter muita estrela, né? Agora, a gente tá falando de futebol, mas a área dele não é essa, né? O João Diniz, é uma pessoa hoje ligada ao comércio, ligada a bares, restaurantes, tem o Blá Blá como carro-chefe. Quem não conhece o Blá Blá deveria conhecer. Tem aqui na Barra da Tijuca, tem no Jardim Botânico e tem também Nova América. No Nova América, no Shopping Nova América, que é um lugar onde você pode ter uma experiência. Porque a palavra hoje moderna, tem algumas palavras que são modernas, né? A palavra de 2020 para cá é experiência. E é mesmo. Né? Qualquer coisa que você faça, você vai ter uma experiência. Ir ao Balbinos é uma experiência. Perfeito. Né? Uma experiência de gastronomia.
você ir para um spa, qualquer um que seja, também é uma experiência. Não adianta só fazer massagem, você vai ter que fazer uma experiência. Perfeito. E quando você vai no Blá, e eu sou frequentador do Blá das antigas, e eu reclamava bastante, porque o Blá mudou um pouco o conceito ao longo do tempo. Sim. Se eu não estou enganado, eu morava ali do lado, ali na Érico Veríssimo. Legal. Né? E aí inaugurou o Blá, eu saía da Barra para tomar espumante ou champanhe em Botafogo. No Ovelha Negra. No Ovelha Negra, né? E aí, abriu na minha rua. Vou frequentar o Blá. E era maravilhoso. Só que aí depois, com o tempo, se encaminhou para comida japonesa e tudo mais. Eu não sou muito fã de comida japonesa. Né? Eu gosto de tomar um espumante, um drink, um copinho colorido, uma banharia pequena. Eu gosto disso. Cada um é cada um. Claro. Tudo tem seu público. Sim. Né? E aí você volta com essa pegada. Né? Mas independentemente do Blá, eu queria falar um pouco de você. Você começou o quê? Em Búzios? Foi isso? Olha, eu brinco dizendo que eu comecei como ambulante, vendendo revistinha aos 7 anos de idade. Já ouvi essa história. É muito curiosa. Outro dia eu falei isso no Empreende Rio, um evento que eu faço de empreendedorismo, e as pessoas ficam muito impressionadas, né? Eu sempre fui uma pessoa com um olhar de comércio, né? Com um olhar de movimentos, de necessidade, de dores e de que forma que eu consigo transformar um produto, uma ideia em dinheiro. Você fala muito em dor. Queria que você explicasse para quem está vendo a gente em que sentido você fala a palavra dor. Dor, vamos lá, dor é necessidade. Quando eu criei o Blá na Barra, eu já trabalhava com gastronomia há mais de 20 anos. Ou seja, eu sou um profissional de gastronomia. Então, quando eu vou montar um restaurante em determinado local, eu preciso entender qual é a dor daquelas pessoas, a necessidade, para que o meu negócio supra aquela dor. Ou seja, olha o que você falou, foi perfeito. Você morava na Barra e para tomar champanhe você saía da Barra e ia para Botafogo. Você tinha uma dor, que era se deslocar para ter um tipo de produto e um tipo de consumo. Quando eu entendo esse recado de várias pessoas assim como você, que eu entendi que buscavam um produto mais sofisticado, uma pegada mais elaborada, eu crio a Blá Champanheria para atender a demanda, suprir a dor daquele mercado naquele local. Porque eu poderia ter aberto ali uma pizzaria, uma casa de costela, uma hamburgueria, eu poderia ter aberto qualquer tipo de produto gastronômico. Mas por que champanheria? Porque eu entendi que a dor daquele mercado era de um público querendo um produto mais sofisticado. Existia um espaço. Exatamente. A ser preenchido. Você bebe cerveja? Bebo. Bebe. Bebo. Você prefere o quê? Champanhe? Eu acho que cada momento é um momento, né? Eu, por exemplo, não é porque você está aqui não, mas eu prefiro espumante ou champanhe. Eu prefiro. Eu gosto muito. Eu gosto muito de vinho, eu gosto de champanhe. Mas eu sou um cervejeiro, eu gosto muito de uma cervejinha também. Tanto é que agora a prefeitura está incentivando aí a criação da Rua da Cerveja. Sim. Né? No centro da cidade. Vamos ver se vai sair do papel. É uma ideia que tá sendo realmente colocada em prática aí. É pegar uma das ruas principais do centro do Rio, que está abandonada, imóveis já sucateados, antigos, e revitalizar uma área do centro. É a Rua da Carioca. Perfeito. É a Rua da Carioca. Agora, você saiu do gibi, né, para ganhar dinheiro, mas já na vida adulta, você começou em Búzios. Búzios, Oficina do Guaraná, né? Praia de Jeribá, onde é o Fishbone hoje em dia. Você teve boates aqui no Rio de Janeiro. Tive. Né? A Papillon, você teve a Papillon. Rapaz, sem informar, né? Não, mas eu frequentava. Porque a gente regula, né? Isso. A gente regula a mesma idade. Isso. Né? Papillon no Intercontinental. Tive a Boate The House no Leblon. Tive o restaurante Banana Jack em Ipanema, no Shopping da Gávea. Eu tenho foto ainda, pra você ter uma ideia, né? Banana Jack era um restaurante que tinha um macaco, que fazia acrobacias e tudo mais. Tinha um chopp de banana. A gente lançou um chopp artesanal em 2006, ninguém falava disso. E você já fazia ali uma coisa ainda muito incipiente do que acontece em Gramado, por exemplo, que são shows. Sim. Né? Nos restaurantes, para quem não conhece, você tem N restaurantes que vendem a mesma comida, que é pizza. Perfeito. Né? Rodízio de pizza, refil de refrigerante e shows temáticos. Então tem o show da Selva, tem o show da Alice no País das Maravilhas, e você criou um mini show do macaco. Isso aí. Né? É isso. Quer dizer, uma coisa ainda muito iniciante para o que explodiu depois. O que acontece? Eu tenho uma ideia, né? Na verdade, eu venho do setor de eventos. Eu, com 18 anos, antes de começar na gastronomia, eu começo a produzir eventos no Rio de Janeiro. De novo, eu tinha um network muito grande e eu entendo de que forma que eu poderia ganhar dinheiro antes de entrar na faculdade.
eu era uma pessoa muito bem relacionada, entendia que existia um gap de festas naquela época voltadas para um público de 18 a 25 anos, que tinha, na época, começou uma febre de open bar e de open food. Então eu alugava casas e montava eventos na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes, e começo a trabalhar com eventos e começo a fazer dinheiro, e desse dinheiro eu vou montar meus restaurantes, né? Então, muito pouca experiência, erro e acerto, né? A minha primeira festa foi um sucesso, a minha segunda festa eu estava com 1.500 ingressos vendidos, e na sexta-feira à noite, que era numa sexta, 5 horas da tarde, entra uma frente fria, cai um temporal no meio da festa, eu tomo um prejuízo enorme, né? Então, você também tem percalços muito grandes, né? É o que eu falo, quando olha o João Diniz hoje, quando a gente olha o Wagner hoje, fala, pô, caras bem-sucedidos, mas só a gente sabe as cicatrizes que a gente carrega, né? As dores que a gente sofreu aí para chegar onde a gente chegou. E dali eu começo a criar um conceito que que o americano chama de entertainment, que é comida com entretenimento. Então você vai observar que todas as minhas casas, elas têm uma pegada gastronômica, mas elas têm um tempero de música, de show, de ambiente, de champanhe. Então eu gosto de fazer esse mix para não ficar com aquela gastronomia que eu digo engessada, né? Aquela gastronomia... eu não vou lá para comer. É o conjunto da obra. Isso. Você vai tomar champanhe, Sim. Você vai ter um japonês, você vai ter uma decoração diferente, você vai ter um show, você vai ter um sax. Eu estou montando agora um pub inglês chamado Jack London. É uma casa para um público mais 35. De novo, eu entendi as dores do mercado, que o público acima de 35 anos não tem lugar para sair para dançar. Dançar hoje você só tem boate, que é para um público muito jovem. Então eu estou escutando, eu estou observando, conversando com as pessoas e falei, vou montar uma casa de rock, um Jack London, um bar de rock, onde a faixa etária é de mais 35. Então, hoje as pessoas vão poder sair, se divertir, ter uma boa gastronomia e ter um ambiente onde tenham pessoas da faixa etária delas, com o mesmo gosto de interesse, enfim, com o mesmo propósito que elas têm. Agora, olha aqui, você que está acompanhando a gente, lembrando que nós estamos no Instagram, WM Livre Leve Solto, no Twitter, W Livre Leve Solto, e também no nosso canal no YouTube, @Livre Leve Solto, né? Eu sou microempreendedor. Tá? Eu estou com o meu comércio na comunidade. Pô, eu nunca vou conseguir crescer, né? Não é bem assim. Daqui a pouco o João Diniz vai dar um recado para você, porque, na verdade, você tem que acreditar no que você deseja. Você tem que ter realmente noção do que você quer e acreditar. Primeiro passo é acreditar, mas aí é uma história aqui para o João Diniz contar para você, que acha que o João Diniz hoje, empresário, empreendedor, nunca teve percalço. Já teve vários. Eu tive mais percalço do que alegria. Né? Já teve fracasso. Muitos. Não faz parte? Muitos. O melhor é levantar. Não, Cair faz parte. O fracasso ele é muito bom porque ele te ensina, né? Na verdade, você tem duas oportunidades quando você bate de frente com o fracasso, né? Você tem a oportunidade de abaixar a cabeça e se vitimizar, e você tem a oportunidade de entender onde é que você errou, chamar a responsabilidade para você, que geralmente as pessoas gostam de terceirizar a responsabilidade. Porque o mercado está ruim, porque a moeda está não sei o quê, porque a violência... O jogo é esse. Você tem esse quadro que você tem. Ou seja, tenha entendimento do caminho que você tem que trilhar e para de terceirizar a culpa para os outros. Porque todo mundo joga com a chuva, a bola fica pesada e a grama pesada para todo mundo. Não fica só para um jogador, entendeu? Então você tem que saber jogar com a grama seca, com a bola leve e com a grama pesada, com trava alta e com trava baixa. Isso vale para o negócio. Se você não entender que você vai ter que se desdobrar e entender o que você precisa fazer para ter sucesso e ficar sempre culpando o mercado, o teu sócio, o teu funcionário, enfim, o presidente, você vai ser o eterno infeliz. Então, o que eu digo é o seguinte, a vida é feita de atitude. Então, quanto mais atitude você tem, quanto mais positividade você tem para você poder seguir atropelando as suas derrotas e aprendendo com elas, só assim você consegue perpetuar. Botafogo vai ser campeão? Eu espero que sim. Você acha? Eu espero que sim, eu torço muito pro Botafogo. Mas tá em queda livre, hein? Tá. O Botafogo, ele gosta de mexer com o coração, né, dos torcedores, né? Mas no início você não esperava isso, né? Não, ninguém... Mesmo você sendo Flamengo, você não esperava. Ninguém esperava, né? Ninguém esperava. O que foi mais surpreendente? Era o Botafogo ter aquela gordura toda,
de chegar com uma vantagem de 11, 13 pontos na frente. Hoje está lá atrás, né? Está naquela situação. Ou o Flamengo com aquele timaço não ia a lugar nenhum? Não, eu acho que o Botafogo surpreendeu mais. Eu acho que assim, foi mais impressionante o desempenho do Botafogo do que a queda do Flamengo. Porque o Flamengo é isso, é muito instável. O Flamengo, às vezes, com um timaço, bate o pênalti para fora. Então, eu acho que foi mais surpreendente para mim ver o Botafogo igual um foguete. E quando eu falo surpreendente, eu fiquei muito feliz, né? Porque, apesar de ser Flamengo, eu também torço. Eu gosto de ver meu pai, enfim, amigos meus botafoguenses. E eu acho também que a gente precisa buscar um equilíbrio, sabe? Assim, eu ficaria muito feliz em ver o Botafogo campeão, porque é um time que essa geração teve muito poucas alegrias. Né? O Flamengo já teve muitas alegrias. Eu acho que dá pra gente compartilhar um pouquinho. Ano que vem o Flamengo volta a ser campeão. Tomara, pelo menos isso que a torcida quer. Só pra fechar aqui com você, porque o nosso podcast é diferente, é mais curtinho, mais enxuto, mais rápido, mais dinâmico. Instituto João Diniz. Vamos lá. A gente precisa ensinar as pessoas a se capacitarem profissionalmente. Porque senão essas pessoas vão escolher a pior forma de trabalhar, que é pro crime. Tráfico ou milícia. Então é muito simples, são 3 mercados, formal, informal e da violência. Alguém vai absorver a mão de obra. O Instituto João Diniz ele veio com o intuito de capacitar profissionalmente pessoas para entrarem no mercado formal, como garçom, garçonete, ajudante de bar, ajudante de cozinha, serviço avançado do vinho Excel, ajudar empreendedores, pequenos e microempreendedores, a entenderem que eles podem fazer o negócio deles, porque se eu consigo trazer a maior quantidade de pessoas para esse caminho, eu não empurro esses jovens para o caminho da marginalidade que afeta e desdobra problemas para toda a cidade. Então, o Instituto João Diniz é feito falando de educação, de capacitação profissional e de geração de emprego. E, paralelo, uma agência de emprego onde eu ensino essas crianças, esses jovens, esses adolescentes e já encaixo eles, conecto eles com o mercado de trabalho de acordo com a capacitação profissional que a gente conseguiu ajudar eles. Através do network e das ligações que o João Diniz construiu ao longo do tempo. Como é que a galera consegue acessar o Instituto João Diniz para quem está precisando de um emprego ou então se capacitar? @João Diniz RJ. Vem em mim que de lá eu direciono para instituto, para curso de capacitação, para Empreende Rio, enfim, tem uma série de movimentos. @João Diniz RJ, lá tem contato direto, eu que respondo, eu que falo. Às vezes eu demoro um pouco, porque sou eu mesmo que responde, a demanda é grande. 2 minutos, é porque ele demora. Mas a gente tenta, enfim, tá podendo ajudar todo mundo. E a minha ideia de vir para a gestão pública é poder fazer isso de uma forma macro. Porque eu fico muito restrito com o Instituto, eu consigo atender, infelizmente, eu não consigo atender o número de pessoas que eu gostaria de atender. Então esse é um dos caminhos. E por falar em atender, ele já está aqui há 45 minutos sem mexer no celular. Então imagina quantos recados ele vai ter aqui para ouvir. João Diniz, obrigado pela presença. Irmão, espero que você tenha gostado. Adorei, foi um prazer. É diferente, tá? Aqui é diferente. Maravilhoso. Mas tudo que é diferente é bom, né? Sai do padrão, fora da caixa. Aqui sai da... Esse é o detalhe. Sair fora da caixa. Então você que quer crescer, saia fora da caixa. Tenha uma ideia. Acredite. Né? Você sai fora da caixa e acredite na sua ideia, que é fundamental para fazer a diferença. Você tem que pensar o seguinte, por que eu vou dar certo? Se todo mundo está fazendo um movimento parecido com o meu, o que eu posso fazer de diferente? Entende? Teu podcast, existe 1 milhão de podcasts. Sim. Por que o seu vai ser bom? Por que o seu vai ser mais visto? Então, é essa provocação que a gente tem que se fazer todos os dias para a gente pensar fora da caixa, falar, cara, vou fazer um negócio diferente, vou fazer mais curto, vou botar um aperitivo, enfim, cria um movimento, fala de todos os setores, fala de, você é um cara que fala vai de A a Z, com muito talento. Então, são diferenciais que te posicionam de uma forma acima dos outros no mercado. Parabéns. Esse é João Diniz, empresário, empreendedor, comigo no nosso podcast Livre, Leve e Solto. Gostou? Daqui a pouco, vá lá no Stories do Instagram, né? WM Livre, Leve e Solto, para conferir quem foi o ganhador da promoção do Balbinos Costelão e também da massagem relaxante no Coen Spa, que fica localizado lá no Città América, na Barra da Tijuca. Semana que vem tem mais. E olha, o convidado da semana que vem, muito possivelmente você vai dar muita gargalhada. Livre, Leve e Solto, só pra você!